olha para esse irmão com cara de fome que está aí do seu lado, fala assim: compra um churrasco para mim. Duvido. Gente, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Culto, acho que não, né? Abre a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6 em diante. Glória a Deus. Louvado. As crianças estão liberadas também para estar indo, tá bom? Caminho. Dia desse a pessoa estava perguntando se vendia água aí na frente. Não, a gente tem um bebedouro aqui atrás, tá, gente? Se alguém quiser tomar água, a gente tem água de graça aí, tá? A gente vende ali na frente para quem quer, né? Mas eu tirei dali da frente porque parecia que tinha um negócio aí no pessoal para tomar essa água, né? E não paravam. Eu falei: não, vou esconder um pouco a água, vou deixar um pouco difícil. Enfim, não foi para economizar, não, é porque realmente. Aí o cara vai no banheiro, aí depois, ele toma água e depois ele vai ter que ir no banheiro, não tem jeito. Aí ele vai levantar na hora da palavra. Eu tenho dificuldade de concentração. Vamos lá. O pessoal que está aí atrás, se quiser sentar, tem vários lugares aqui, fica mais bonitinho, tá bom? Vamos lá. 2, 3 e... Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele, e voltem-se ao vosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que antes primeiro regue a terra, fecunde a terra, e façam brotar e dar semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará a que apraz e prosperará naquilo que a designei. Diga amém. Saireis em paz, saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros romperão em canto diante de vocês, de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em um lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para a glória do Senhor, como um memorial eterno que jamais será extinto ou destruído. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda essa palavra, porque essa palavra é uma das palavras mais lindas que eu já preguei. Eu prego ela pelo menos uma vez por ano, porque eu acho ela tão necessária, porque eu acho ela tão fundamental, porque muitas pessoas elas podem chegar até Deus por diversas situações. Hoje alguém pode chegar até Jesus por causa de um trauma, algumas pessoas podem buscar Jesus por causa de um assombro noturno, um terror, uma doença, de repente até um chifre, que Deus o livre, ou até mesmo uma dor de uma perda, um luto. Existem inúmeras razões que alguém pode chegar até Jesus, e algumas pessoas, a Bíblia diz que seguiam Jesus de longe, elas apreciavam Jesus de longe, elas seguiam, até gostavam, eram simpatizantes. Jesus se relacionou com pelo menos 3 tipos de pessoas, diga assim: multidões, seguidores ocasionais e discípulos. As multidões eram aquele povo que vinha muitas vezes nos sermões, onde acontecia curas, que a Bíblia relata que todos eram curados, ou seja, não existia uma pessoa em uma reunião de, às vezes, por exemplo, 2.000 pessoas, foi o Sermão do Monte, que ele multiplicou os pães. Então as multidões elas vinham cheias de interesses,
por causa de algo que ele poderia dar, uma bênção, um pão, uma multiplicação de peixes, uma cura de uma doença, uma palavra que ia confortar, porque ele dizia: bem-aventurados vocês que choram, vocês serão consolados. E não há nada de errado de chegar até Jesus por causa de alguma dessas coisas. O que é errado é permanecer só nesse nível e não evoluir, não crescer, não entregar um pouco mais ao Senhor, não abrir precedentes para outras coisas melhores que Deus pode dar. Existem bênçãos estocadas do céu, que Deus ele só espera a gente dar sim para Ele, a gente confirmar para Ele, porque não existe um pai imprudente que vai dar a filhos coisas que a maturidade não permite ter. Eu tenho plena certeza que algumas coisas Deus ainda não nos deu, coisas que a gente pede, ainda não concedeu a gente, porque a gente não tem maturidade para gerir isso. Outro tipo de pessoa que Jesus se relacionou foi os seguidores ocasionais, que eu posso dizer que são as pessoas que são religiosas, que Jesus ele até falou: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cheio dele. Às vezes aquela pessoa que tem o cacuete da santidade, tem a mania do crente, tem as piadas, tem a forma de cumprimentar, mas às vezes o seu coração é tão mau, está de joelho, às vezes mais sangrando, querendo que o outro morra. E tem pessoas assim, são pessoas que seguem até certo momento. O exemplo disso é o jovem rico, que chega até Jesus e ele queria tudo. Ele disse: Senhor, o que é que eu faço para ganhar um tesouro no céu? Jesus, conhecendo o coração dele, sabendo que ele era rico, pediu a riqueza. Falou: me dá toda a tua riqueza, dá aos pobres a riqueza, tu vai ganhar esse tesouro que tu está buscando. E ele dizia uma coisa: olha, desde criança eu vou na igreja, eu sei de tudo que tu está falando aí. Você conhece aquelas pessoas que às vezes tu quer falar de Jesus? Não, eu já sei. Seguidores ocasionais, aqueles que vão até certo momento, e quando o jovem rico recebe aquilo, ele pega, por ele ter muitas condições, ele vira a costa e vai embora. E por último, é o que todos nós somos, diga amém. Os discípulos são aqueles que negaram a si mesmo. A maior marca do discipulado e da vida de Jesus é a renúncia, e nós precisamos buscar isso diariamente. E todas as vezes que Deus nos chama para avançar, crescer, Ele pede de alguma forma uma renúncia, algum Isaac de todos nós. A verdade é que muitas pessoas chegam até Deus, ou se convertem, ou pensam que se converteram na sua visão, mas a verdade é que Deus, Ele traz através dessa palavra que eu acabei de ler aqui para vocês, que existe uma conversão genuína que deve acontecer dentro do nosso coração. E eu escrevi assim, que a conversão genuína é o resultado por um desejo intenso por Deus e por uma experiência com a sua presença. Você pode ter todas as coisas, mas as coisas não podem te ter, e Deus que tem que ter o nosso coração, Deus tem que ter a nossa vida, Deus tem que ter o nosso melhor. Por isso que a Bíblia vai dizer: busquem o Senhor enquanto se pode achar, porque isso fala muito inicialmente do nosso coração. A busca e o desejo por Deus e pela experiência na sua presença, ela está como um desígnio a todos nós, de uma forma diária, para buscarmos. E isso não fala de você ser um religioso que vai bater ponto todo domingo na igreja ou terça-feira. Isso fala de algo diário que você vai experimentar com Deus aí no seu quarto. As maiores experiências que as pessoas que conviveram com Jesus, as maiores experiências que elas tiveram, não foram dentro de uma igreja, não foram dentro de uma sinagoga. Os maiores milagres de Jesus foram feitos nas ruas. Os maiores milagres de Jesus foram feitos nas praças, nas praias, no barco, em um lugar exposto, porque a presença de Deus, ela se manifesta através de oportunidades onde nós precisamos dar resposta no nosso cotidiano. E pelo menos 4 marcas existem nesse texto que lemos, que nos fazem entender que a conversão genuína, ela passa por um estágio.
E alguns aqui talvez estejam no primeiro estágio, talvez outros estejam no segundo estágio, talvez outros nem entraram no estágio. Mas a verdade é que pelo menos 4 sinais existem de uma conversão genuína, e que existe, que é real, e que Deus quer que cada um de nós possamos viver. Primeiro, quando você vive uma conversão genuína, você eleva os seus valores e os seus projetos. Vocês entendem que Deus ele tem o melhor para você. Você entende que Deus ele projetou o melhor para você. Então logo, a vontade de Deus, o desejo de Deus, o pensamento de Deus, os caminhos de Deus, eles são muito mais elevados. Porque, de alguma forma, o meu pensamento, o seu pensamento, o meu desejo, o seu desejo, sempre de alguma forma vai trazer uma experiência pessoal e natural. Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um desejo, de um pensamento, de um caminho muito mais excelente do que o nosso. Por isso que esse texto ele vai deixar bem claro que existe o caminho do homem mau, o caminho do iníquo, o pensamento do iníquo e o caminho do iníquo. Eu posso dizer que eu e você aqui precisamos olhar esse versículo como um sentido de conversão. E o texto deixa bem claro que deixe o iníquo o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Deixando bem claro para todos nós que os nossos caminhos e os nossos pensamentos, na grande maioria das vezes, eles são frustrados, porque eles não são elevados em Deus, eles não são abençoados por Deus, eles não são autorizados por Deus. A Bíblia vai dizer isso, que tem caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final dele a morte. Existe o caminho estreito, a porta estreita, o caminho largo, a porta larga. A verdade é que todos nós diariamente vamos ter oportunidades de entrar em caminhos ou abrir portas que eu posso dizer que podem não ser aquelas que vão trazer um favor de Deus. Por isso, o primeiro nível aqui é um nível de confiança, de acreditar que quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos nele, Ele vai fazer mais. Por isso que a Bíblia diz que você e eu, quando entramos nesse estágio, não somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque nós nos confiamos, nos baseamos naquilo que Ele fez por nós, não naquilo que a gente conquistou e fez. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele, ou seja, chame Ele para a sua vida enquanto Ele está perto. A Bíblia vai dizer, vai deixar claro que vai ter um tempo que essa graça, esse tempo que nós vivemos nessa dispensação da graça, não vai ter mais essa liberalidade, esse favor. Meu Deus, que coisa forte cantar com vocês e a gente sentir a presença de Deus. Você imagina o dia que o céu for cerrado e de repente não conseguir mais essa conexão. Que horrível. Moisés teve uma experiência assim, lá em Gênesis, conta que, e se você vai observar a Bíblia, você vai entender que o dom profético, o mover de Deus, esse sentimento que a gente tem quando a gente canta e ora, era exclusivamente para os escolhidos de Deus e os sacerdotes. Isso não era para todo o povo, mas teve um dia que Deus falou para Moisés, dizendo assim: Moisés, chama 70 anciões do meio do povo, coloca numa roda, e eu vou tirar do Espírito que está em ti, a minha porção do Espírito que está em ti, vou depositar em cada homem desse, e esses homens vão sentir o que tu sente, Moisés. Aí a Bíblia fala que esses anciões receberam essa porção, essa graça, esse aperitivo do momento que a gente vive, e eles começam a profetizar no meio do arraial. Mas aquele mover, depois de um certo momento, acaba. E os anciões tinham gostado tanto, eles olham para Moisés, dizendo assim: Moisés, o que foi que aconteceu? Acabou. Aí Moisés olha para eles, dizendo assim: vocês têm ciúme de mim? Ele diz: quem dera. Lá uma linguagem paraense, quem dera.
que todos tivessem o Espírito de Deus e Ele repousasse sobre eles. A verdade é que hoje nós vivemos um momento único, mas muitos não percebem isso. Você precisa entender que o Espírito de Deus, Ele tem te perseguido, Ele tem te tocado, Ele tem feito você buscar. Às vezes é numa televisão, às vezes é com um amigo, às vezes é numa história, às vezes é ali com você, olhando na internet, vê um vídeo, você vê. A verdade é que Ele quer você. E Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou cear, eu vou fazer morada, vai ter uma festa e vai ser uma maravilha. Josué, ele diz assim, olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer hoje, que Deus, quando você dá esse precedente para Ele, Ele te eleva a um nível de você sair de uma normalidade, começar a viver aquilo que a Bíblia diz, lá no livro de Efésios, se eu não estou enganado, que ele diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todas as bênçãos já existem e são nossas. Só estamos esperando um tempo de maturidade, um tempo de liberação, um tempo onde você vai dizer mais sim para Deus, onde você vai confiar mais em Deus. Porque o texto diz que deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e volte ao Senhor, porque Ele tem misericórdia. Diga amém. Pois Ele é de bom grado, dá perdão. Aí Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí você vê aqui o pensamento de Deus e o pensamento do homem. Aí Ele diz assim, pois os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Então aí você vê um caminho de Deus muito mais elevado, e Ele faz um comparativo, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de todos nós. Ou seja, eu tenho algo mais excelente, se você hoje decidir entregar o teu coração, a tua vida para mim. Por muito tempo eu interpretei esse texto como uma soberania de Deus, sabe? Deus é soberano, Ele está acima, mas no fundo Ele está dizendo assim, não, eu estou querendo te trazer para cá, eu estou querendo que você viva o sobrenatural, eu estou querendo que você viva coisas diferentes daquilo que você sempre esteve vivendo. Porque quando você entende que a mente de Cristo é algo disponível a você, você entende que é possível você viver milagres todos os dias, é possível você ver o sobrenatural. Deus está chamando cada um de nós, não é para você ser um crente, não é para você ser um evangélico, é para você ser um filho que vai representar Ele, vai brilhar a sua luz, vai ser cheio da graça, cheio da bênção. A segunda marca é que a conversão genuína, ela é uma obra natural, diga assim, da sobrenatural palavra de Deus. Aqui muitas pessoas na igreja erram. O meu dever como pastor não é mudar você, não é apontar para você, e eu espero que ninguém aqui faça isso, porque aqui tem várias pessoas vivendo vários níveis de transformação. A Bíblia deixa claro que Deus, de forma natural, através da sobrenatural palavra dele, nos muda. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Ele vai usar o texto dizendo assim, assim como a chuva e a neve descem do céu e não vão voltar para lá, sem que antes regue a terra, diga, regue a terra, faça brotar, florescer e produzir semente para aquele que semeia e pão para aquele que come, assim será toda a palavra que sair
da minha boca não voltará para mim vazia, sem que faça tudo aquilo que a designei. O que isso quer dizer? Que da mesma forma natural que as coisas acontecem na existência, ele usa aqui a agricultura para mostrar, né, que é necessário uma semente para gerar um fruto, para gerar o pão, mas que isso vem do céu, mas que isso cai de lá e não vai voltar, porque ela tem um propósito. Algumas palavras que Deus já lançou sobre a sua vida ainda não morreram, ainda não acabaram, porque cada semente ela tem um período para florescer, para multiplicar e para crescer. Deus está te falando isso hoje. Não passou o seu tempo, acredite em mim, você não está, vou usar a palavra retardado, porque isso tem a ver com o tempo também. Você não passou do tempo. Deus tem um tempo excelente e maravilhoso para todos nós. Agora, quando você permite de uma forma natural, a palavra te transforma de uma forma sobrenatural. Porque a transformação do homem não vem por causa de uma pregação apenas. A transformação do homem, ela vem quando a palavra de Deus encontra em nós um espaço. Por isso a parábola do semeador vai dizer que nós precisamos cuidar das sementes que são lançadas. A Bíblia vai dizer assim, eis que o semeador saiu a semear. Aí ele começou a lançar a semente, mas teve uma parte da semente que caiu na beira do caminho, teve uma outra que caiu nas pedras, tem outras que caiu no espinho, até chegar na boa terra e essa florescer e dar 100 por 1. Eles deram o exemplo de um fruto de lá, mas se fosse aqui o açaí, ia ser um caroço de açaí, meu Deus, ia ser muito mais que 100. É isso que ele está dizendo, uma semente gerou 100 frutos. Então, o que Deus quer falar aqui para todos nós? Que a tua mudança, que a minha mudança, não é feita através do nosso braço, da nossa força. A minha mudança e a sua mudança acontece pelo liberado do nosso coração, apenas para a palavra, porque quando a palavra entra de forma sobrenatural, ela nos transforma, ela nos molda e ela nos faz ser melhores. A terceira coisa é que a genuína conversão, ela traz para nós uma harmonia da nossa vida com as coisas da existência. Aqui entra o favor de Deus. O nível de você viver o favor de Deus, de você ver milagres, de você ver sinais, de você ver as maravilhas, de você começar a ver as coisas começarem a combinar, sabe? Você às vezes nem planejou e vem, acontece, como se fosse uma conspiração divina, santa, ao seu favor, sabe? Eu vejo muito isso na minha vida. Eu vejo isso muito na vida de pessoas, mas eu também escuto muitas pessoas que chegam até mim dizendo: poxa pastor, nada dá certo, eu planejo, eu conheço um monte de gente, eu tenho dinheiro para investir, eu faço de passo que eu sou azarado. Não, você só não deixou talvez a palavra de Deus moldar o seu coração, transformar você, para que haja essa conexão santa e divina. Quando eu aprendi isso aqui, meu amigo, a minha vida financeira, a minha vida em vários sentidos, ela tomou um norte. Eu falei assim, eu não estou conseguindo algo, é porque o meu coração está fechado para alguma coisa da palavra. Aí eu começo a olhar para a minha vida, eu não vou começar a botar culpa em ninguém, eu não vou começar a dizer, porque foi o fulano de tal, porque foi o Lula, ou porque foi o Bolsonaro. Não, a culpa é minha. Quando eu assumo a responsabilidade, eu também estou assumindo a responsabilidade da vitória. Porque hoje a gente observa, quando alguém vence, ele conquistou, mas quando ele perde, a culpa é de alguém. Que Deus nos livre dessa mentalidade, que Deus nos livre desse pensamento, porque Isaías 12 vai dizer assim, quando você permite que a palavra de Deus te transforme de forma sobrenatural, sabe o que acontece? Vocês sairão, coloca aí o versículo aí para mim, por favor, Isaías 55:12.
Quando você permite que a palavra de Deus te transforme de forma sobrenatural, vocês vão sair em paz. Isaías 55:12. Esse é o efeito. Por isso que eu digo que o terceiro nível é Deus gerando uma harmonia, diga assim, harmonia da nossa vida com as coisas da existência, com as coisas aí de fora. Vai combinar. Olha aqui, ó. Vocês sairão em júbilo, alegria. Vocês serão conduzidos em paz. Os montes, as colinas irromperão em canto diante de vocês. Sabe o que é que eu vejo isso? Quando a pessoa que permite a palavra de Deus mudar ela de forma sobrenatural, quando ela vai viver, sabe, as colinas, os outeiros, eles começam a cantar. Olha, fulano de tal saiu da casa dele para trabalhar, bora cantar para ele. Vamos louvar agora o Senhor, porque esse aqui já louvou o Senhor aqui. Bora combinar, bora fazer alguma coisa, vamos colocar alguém aqui que vai ajudar ele. É isso que acontece com alguém que é abençoado. Irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aí olha aí, bora mudar agora, vai o próximo verso. E no lugar do espinheiro crescerá o cipreste, o pinheiro. E em lugar da roseira brava crescerá a murta, e isso resultará em um renome para o Senhor. Sabe por quê? Sabe por que resultará o renome para o Senhor? Porque a Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, nós somos como os montes de Sião, nós não vamos ser abalados. Aqueles que confiam, ou seja, aqueles que permitiram que a palavra de Deus opere de uma forma sobrenatural no seu coração, eles vão andar, vão ser abençoados, as coisas da existência vão colaborar, as portas vão se abrir, as que não devem ser abertas vão ser fechadas, porque isso também é uma coisa que a gente precisa entender, que a Bíblia diz que Deus abre portas e depois Deus fecha a porta. Então não fica ruim, não fica triste se de repente alguma porta foi fechada, porque de repente isso aí é a solução para Deus abrir uma porta muito melhor para você. Pode aplaudir o Senhor. Então, sabe, aqui eu vejo que muitas pessoas querem pular para esse nível, querem logo ser abençoado, querem que tudo combine, mas não entendem que a rendição, a busca por Deus, a permissão da palavra tocar nas nossas mudanças, colocando os nossos valores, nossos pensamentos, nossos desejos abaixo daqueles que Deus quer. O próprio Jesus fez isso, gente. Naquele dia mais difícil no Getsemane, vocês lembram? Ele estava lá agonizando, chorando, ia ser difícil para ele. Aí o que ele faz? Pai, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Se puder, afasta de mim esse cálice, mas eu estou preparado. Esses dias eu orei por alguém em cura, estava orando já vários dias, a pessoa não era curada, e eu já estava me cansando, e sinceramente, Deus falou assim, eu falei assim para Deus, eu cansei de ficar só falando da minha vontade, só falando do meu querer, só falando isso. E eu sinceramente, quando eu decidi isso, eu falei assim, vai morrer. E eu acredito em mim. Quando eu falei, Deus, obrigado, se o Senhor curar, se o Senhor não curar, louvado seja o teu nome. Eu falei igual Jó, Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome. O que acontecer, bendito seja o teu nome. De forma miraculosa, a cura aconteceu. Aconteceu de uma forma assim que eu não assim, todo mundo está espantado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes você tem a rédea da coisa, você quer ter o controle de tudo, sabe? Pega o controle hoje, dá na mão dele, fala assim, ó, pode aí mudar o canal se tu quiser, eu estou aqui só confiando, eu vou agora aprender a confiança. Isso é uma das maiores lições da Bíblia, a gente confiar. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, serão inabaláveis, serão protegidos. Quando o processo da conversão ele existe dentro de nós, ele transforma. E a Bíblia diz que toda a terra vai ser cheia da glória e da presença de Deus. E por último, vou só recapitular. A primeira coisa é que os nossos valores são elevados. O segundo,
nós permitimos que a palavra de Deus opere de forma sobrenatural. A terceira, as coisas vão começar a colaborar com a nossa vida, com a nossa existência. E por último, as mudanças profundas vão acontecer no nosso redor. Eu li o texto para vocês. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em lugar da roseira brava, crescerá a murta. E isso vai resultar um renome para o Senhor. Um memorial eterno que jamais será acabado. Hoje é um dia que o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer que Ele quer seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer os seus planos. Eu sempre digo que Deus é o maior destruidor de planos. Ele destruiu um monte de planos meus. Mas Ele me fez sonhar sonhos melhores. Ele me fez viver coisas que eu nem imaginava. Eu nunca pensei que eu ia na Disney. Nunca pensei, eu moleque lá do Guamá. E eu, quando cheguei lá, falei, por que eu vou fazer aquilo? Porque eu gostei desse negócio de Mickey, de Minnie. Nem de Pateta, não gosto. Eu cheguei lá, falei, não vou. Aí não, na verdade eu fui. Eu cheguei lá na frente e falei assim, tá aqui, eu vou voltar um dia aqui, quando eu casar. Aí eu gerei um sonho para aquilo ali. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque o Espírito de Deus, Ele tem uma capacidade de te levar a ser quem você nem imaginava ser. Transformar você, mudar seus gostos, mudar, sabe, a sua visão, mudar tanta coisa. Uma vez, quando eu estava nesse processo de conhecer a Deus, eu li uma literatura que contava a história de um homem de Deus que dizia assim, e eu comecei a repetir isso na minha vida. Ele dizia assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, só não me deixa de fora. Não sei o que o Senhor vai fazer amanhã, só não quero ficar de fora. E eu começava a orar todo dia, Senhor, me deixa de fora, não me deixa, até hoje. Daí, por exemplo, agora eu passei uns dias viajando, porque toda vez que eu sei que tem um movimento de Deus no Brasil, em algum lugar, eu vou para lá. Eu não quero ficar de fora. Quero saber o que é que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está fazendo no Paquistão? Usando pastores para ser agentes de cura. Que a única forma que a palavra entra lá é curando pessoas. Aí não tem como não louvar a Deus quando alguém é curado de câncer. É que aquela escutou lá, o Leif ganhou mais de 1 milhão de paquistanês, gente do Hezbollah, gente da Al-Qaeda, gente do Hamas, pessoas que eles não chegavam com a Bíblia, não pode ter Bíblia lá. Então ele fala assim, tem alguém doente, chama lá o missionário da cura. Aí via lá, aí o cara era curado, mas ele tinha que usar o nome de Jesus. E quem foi que curou ele? Foi Jesus. E Deus começou a tocar tantas pessoas. Deus quer fazer coisas aqui nesse lugar, gente. Deus quer fazer coisas em Belém. Deus quer transformar a sua família. Deus quer transformar a sua casa. Talvez você veja tanta destruição, tanta coisa. Deus vai te levantar como um pilar naquela casa, para ser uma estrutura onde as pessoas vão começar a glorificar a Deus a partir de você. Fique em pé, porque isso é o que vai acontecer no mundo espiritual. Por isso é tão difícil para alguns. Mas hoje é um dia de decisão. É um dia de darmos um passo de fé. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem está aqui na Igreja do Caminho sabe que a gente dificilmente faz esse momento. Eu acredito que quando você liga o seu coração ao coração de Deus, você dá uma oportunidade para viver uma coisa que você nunca viveu. Talvez você já tentou fazer de tudo. Talvez você pegou, sabe, toda a sua força, sua inteligência, sabe, todos os seus dons, network, dinheiro, sabe. Eu falei domingo aqui que chegou uma velhinha comigo quando eu cheguei na igreja. Ela, meu filho, deixa eu te falar uma coisa que Deus falou para mim. Eu estava chegando na igreja, ela falou assim, tem um lugar dentro de ti, eu não sei se é no teu pé, no teu joelho, no teu cotovelo. O pessoal aí fala que é no coração, que é o lugar de Deus. Quando essa mulher falou isso, parece que o negócio tremeu. Sabe o que eu estava querendo? Estava querendo ficar com a filha dela lá na porta da casa. E eu estava lá, né? Aí quando veja,
A irmã chegou lá e falou assim: ó, Deus vai te fazer um pescador de almas. Deus vai te levar para lugar. Ela começou a falar um monte de coisa. Eu não estava querendo aquilo ali, mas Deus me tocou. O meu corpo tremeu de um jeito que vocês não têm noção. E eu sei que aquilo de lá. E ela falou uma coisa: tu coloca a tua cabeça no travesseiro, tu não tem paz, tu faz as coisas, tu vai para festa, tu bebe, tu não tem paz, tu tenta te preencher, não tem paz, tu coloca ali, no momento tu fica feliz, depois tu se sente vazio, não tem paz. Deixa Deus invadir esse lugar, que tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Aí eu saí de lá. Eu confesso que foi uma experiência muito grande. Eu vim me converter depois de uns 2 anos. Não foi, mas foi uma experiência que eu tive. Eu posso dizer que aquela foi a minha primeira chamada para Deus. E Deus. Essa mulher hoje já morreu. Irmã Eva. Eu morava lá nas últimas casas lá do meu setor. Mas ela foi alguém que me ajudou muito na fé. Ela foi minha mãe na fé. Eu ia para lá, ela orava por mim, ela profetizava na minha vida. E que bom que a gente tem pais espirituais, que nos ajudam, que oram por nós, que intercedem por nós. E eu entreguei minha vida para Jesus com quase 19 anos. Eu tinha nessa época acho que quase 18, acho que por aí. E eu não me arrependo de ter feito isso. Coloquei minha vida diante de Deus. Deus destruiu alguns sonhos que eu tinha, porém fez sonhar outros sonhos. E eu lembro que no dia que eu fiz isso, que eu entreguei minha vida para Jesus, o pastor até falou assim para mim: olha, você não vai ser salvo por vir aqui na frente, mas você vai ser cuidado se você vier aqui na frente. Porque quantas pessoas querem Jesus, querem decidir por Jesus, mas muitas vezes a gente não quer ser invasivo. É bíblico o pastor vir na frente para a gente orar? Porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. A Bíblia diz que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, será salvo. A verdade é que hoje Deus ele quer fazer alianças aqui. Não só fazer alianças, mas também renovar alianças que foram quebradas. E a gente vai cantar essa canção aqui. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e começa a pensar.